Ai, gente, bora contar do meu parto pra vocês, que eu tô parindo esse relato também. Doido pra contar pra vocês. Esperando minha voz melhorar um pouco. Nesse vídeo eu vou contar a história do parto. As informações, o que eu aprendi, eu vou fazer um outro vídeo, tá? Porque assim, o parto do Theo, ele foi aguardado com muita tranquilidade. No final da gestação, eu já tava falando mentira pras pessoas. Por exemplo, eu tava com 38 semanas e eu falava pras pessoas que eu tava com 32, 34, pra ninguém ficar me enchendo o saco, sabe? Ficar, esse menino não vai nascer. Então, assim, quem deseja um parto normal precisa se cercar dessas estratégias de proteção, da pressão exterior. E eu me cerquei muito bem. Eu tive apoio de doulas, de um grupo maravilhoso de gestantes, o Nascer Sorrindo. E assim, eu tava bem tranquila. Então, na sexta-feira, no dia 13 que o Theo nasceu, quando eu acordei com uma contração dolorida, eu jamais imaginei que ele ia nascer naquele dia. Eu pensei que eu ia passar o final de semana inteiro em trabalho de parto e ele ia nascer na segunda, dia 15 de abril, que é quando ele faria 40 semanas. Na minha cabeça, ele ia nascer com 40 semanas. Só que eu não sabia de nada que Deus estava planejando para mim. Mas o meu corpo sabia. Foi tudo muito intuitivo. Todos os nossos passos foram muito intuitivos, cercados de assistência obstétrica atualizada e responsável, honesta e respeitosa. Quando eu acordei 4 horas da manhã com uma contração muito dolorida, a primeira coisa que eu quis fazer foi ficar com a Alice. Fiquei com ela muito tempo, chorei muito, me declarei para ela como tinha sido muito realizada como mãe aqueles 3 anos e 3 meses com ela, só para ela. E que a chegada do Theo não ia diminuir em nada o valor dela como filha para mim. E que a gente ia descobrir um jeito de viver isso juntas. Que isso ia nos engrandecer, que ia nos aumentar, sabe? Aumentar o nosso amor e não diminuir. E que a gente ia descobrir isso juntas. Então eu falei isso pra ela e aquilo me deu um relaxamento muito grande. Tomei um banho e liguei pra obstetra. Pedi pra ela me avaliar. A obstetra que estava fazendo ultrassom em mim. Porque o meu pré-natal foi feito com médica de família no posto de saúde. Eu não fiz pré-natal com ginecologista obstetra. E o meu acompanhamento foi todo feito com médica de família, doutora Ariane. Mas os ultrassons eram feitos com a Carol. E a Carol me avaliou e ela falou assim, olha, Loá, se você quer ter o seu bebê em Belo Horizonte, você precisa ir. Porque existem 2 transformações que acontecem no colo do útero. Que o colo do útero ele é espesso. E aí, no trabalho de parto, isso não acontece antes. Não tem como avaliar uma gestante antes de entrar em trabalho de parto e falar que o colo não mudou. Por isso que eu não tive nenhum exame de toque na minha gestação, nenhum. Esse foi o primeiro exame de toque da gestação toda. O colo já estava afinado, ele afina e ele dilata para o bebê sair. Então o meu colo já estava todo fininho e com 2 centímetros de dilatação. Aí ela falou, tá na hora de você ir para Belo Horizonte, se você quiser esperar lá. Aí eu pensei que eu ia passar o final de semana inteiro em trabalho de parto. Quando a gente preparou tudo para sair de casa e tal, que a gente pegou a BR, não, antes de sair de casa, o meu tampão mucoso saiu. Ele saiu com sangue vivo, ele saiu na minha calcinha assim. E ele pode sair de várias formas nas gestantes, né? O meu saiu com sangue vivo. Então foi uma coisa assim que eu comemorei muito quando o tampão saiu. Eu falei, nossa, as coisas estão acontecendo, né? Tá tudo começando. Pra mim era o começo de tudo. E aí, eu vi o tampão, mandei foto pras doulas, fiz aquele furdunço. E a gente se preparou, tomei um banho, peguei as malas, pegamos a minha mãe, que foi com a gente para Belo Horizonte pra ficar com a Alice, né? Se precisasse de alguma coisa. Nós tínhamos várias estratégias formadas, que eu vou falar pra vocês em outro vídeo. Mas a minha mãe foi porque se eu precisasse entrar pra uma sala de cirurgia, né? Eu tinha minha mãe pra ficar com a Alice. Mas o meu desejo era que a Alice presenciasse tudo comigo. Porque de alguma forma eu queria que ela vivesse aquela cura comigo. A cura do parto dela. E porque eu carregava uma ferida muito grande de ter feito uma cesárea desnecessária no parto da Alice. E eu queria envolver a Alice naquilo no máximo que eu pudesse, para que ela tivesse essas memórias quando ela fosse uma mulher adulta e pudesse fazer as escolhas do parto dela baseado em experiências de cura, sabe? Não de feridas.
E aí a gente foi. Quando a gente pegou a estrada, eu tava tendo contração de hora em hora. Então eu fiz um cálculo, né? Vou gastar umas 3 horas daqui em Belo Horizonte. Eu vou ter umas 3 contrações daqui até lá, beleza, tá tranquilo. E aí, quando a gente pegou a estrada, 2h30 da tarde, 2 horas da tarde peguei a estrada, 2h30 as contrações começaram a vir. 5 em 5 minutos, de 8 em 8 minutos, de 3 em 3 minutos. E aí eu já comecei a ficar louca, né? Sim, porque a dor era suportável, mas eu já comecei a ficar preocupada com a estrada. Eu não queria um trabalho de parto na BR. No meu plano de parto estava falando que eu não queria trabalho de parto na BR. Então, na minha cabeça, a minha mente mentia pra mim, sabe? Falava assim, isso não é trabalho de parto, Eloá. Tá só começando, isso aí vai durar muito ainda, relaxa, respira. Então, eu não tinha aquela ansiedade de que o bebê ia nascer. Na minha cabeça, não estava na hora ainda. Meu corpo estava trabalhando, né? Eu estava sentada. Como é que eu ia dilatar? Eu não estava movimentando. Tava tudo bem. Só que as coisas estavam acontecendo, né? O Theo não queria saber de nada disso, ele queria só sair. O Theo só queria sair. E aí minha mãe, pra me deixar tranquila, ela falava assim, Eloá, se tiver umas toalhas aqui na mala e o bebê quiser sair, a gente resolve isso aqui mesmo, não preocupa não. No meio da BR eu tive que parar pra fazer xixi, porque eu não tava aguentando mais. Minha bexiga tava muito cheia. E esvaziando a bexiga, eu senti um alívio das contrações. Elas começaram a vir de 12 em 12 minutos, de 10 em 10. Então eu acho que a bexiga cheia estava também acelerando as contrações. E foi muito engraçado, porque na hora que eu estava voltando pro carro, que eu fiz xixi voltando pro carro, eu tive uma contração e meu marido não viu. Ele continuou andando e eu fiquei lá agachada na frente do boteco assim. E aí os caras tontos do boteco tá assim, ô tia, tá beleza aí? Eu falei, tá beleza, esquenta não, meu marido tá ali. E assim, foi muito engraçado, assim, voltando pro carro, todo mundo rindo, tava um clima super gostoso, minha mãe tentando passar tranquilidade, a Alice dormiu boa parte da viagem. E aí teve um acidente, a gente teve que pegar um desvio. Nesse desvio que a gente pegou para Belo Horizonte, eu liguei pra enfermeira obstetra, a Miriam, querida. E aí no telefone com ela eu tive uma contração. E a grande sabedoria da Miriam, né, ela falou, Eloá, eu acho melhor você ir direto pro hospital, você não parar em casa não. Porque essa contração tá muito boa. Eu falei, Miriam, você acha? Ela, não, eu acho melhor você não parar em casa não. Vai direto pro hospital, porque a Rênia tá lá de plantão. E aí você faz uma avaliação. Se ela achar que você pode voltar pra casa, você vai pra casa. Mas eu acho melhor você ir pro hospital. A sábia Miriam, né, que hoje já tá lá no céu com o pai. E aí eu liguei pra Doula, a Doula falou a mesma coisa, falou, Eloá, eu vou te encontrar no hospital. Eu falei, gente, mas será isso tudo? Não, e se não for a hora, né, todo mundo vai sair de casa à toa. Aí a Doula falou assim, eu vou ligar pra Shellen, a Shellen é a fotógrafa. Eu fiquei pensando, ai gente, se não for a hora, a Shellen vai à toa pro hospital, meu Deus. E a Doula saindo de Divinópolis pra ir me encontrar no hospital. Quando eu cheguei no hospital, já tava à noite. E assim, a gente ficou meio perdido perto do hospital. E aí meu marido começou a entrar em pânico, falou, a gente tá perdido, eu não sei onde a gente tá. E, gente, eu dei um socão nele, um socão no ombro dele. Eu falei, pé! Tipo assim, né? Para de show, menino. Quem tem direito de ficar nervosa aqui sou eu. Você caça a boca e fica quieto. E aí a gente pediu informação, o hospital já tava na nossa frente, assim. Já era quase 7 horas da noite. O hospital já estava na nossa frente, assim, foi só virar o morro, assim, estacionar. Cheguei na sala de admissão. Gente, eu tive uma contração na mesa, assim, pra fazer a ficha. E aí a recepcionista toda calma falou, não, pode esperar a contração passar. E aí eu percebi que eu tava no lugar certo, sabe? As pessoas me entendiam. Elas não me mandavam calar a boca, elas não me mandavam parar de gritar. Elas me esperavam a minha contração passar. E isso pra mim era assim, o auge da humanização, o auge do respeito. A menina que foi aferir minha pressão esperou minha contração passar. Então assim, já na admissão você percebe toda a diferença de um ambiente preparado para um parto normal. E aí chegou uma gestante em estágio avançado, passando na minha frente e tal. Quando a Rênia foi fazer o toque, ela nem conseguiu fazer direito, porque veio uma contração na hora, as minhas contrações estavam assim. Eu já gritava, eu já não conseguia segurar mais a minha boca. Quando a contração vinha, eu gritava. E minha mãe assustada, meu marido assustada, a Alice assustada.
E todo mundo tranquilo. E aí a enfermeira falou assim, olha, você já tá com 6 para 7 centímetros de dilatação. E a gente vai ter que fazer o acesso para fazer o antibiótico, porque eu tinha estrépito positivo, é um exame que a gente faz no final da gestação. E o meu deu positivo, eu tinha que tomar antibiótico, só que não tinha rompido a bolsa ainda, então era vantagem para mim. E aí a bolsa íntegra e tal, só que eles não queriam me deixar ir para casa de parto, eu queria ir para casa de parto. Na casa de parto não tem obstetra, não tem anestesia, é para você ter um parto natural, sem intervenção nenhuma. E era isso que eu desejava. Só que como eu tinha uma cesárea anterior, o protocolo do hospital era que eu ficasse no hospital. E aí eu não queria. E aí eu pedi muito, eu chorei, eu ajoelhei no chão, pedi pelo amor de Deus. E aí o Walter, que estava na casa de parto, aceitou, falou, não, pode deixar ela vir para casa de parto, eu assumo. E era um enfermeiro obstetra maravilhoso. E ele me admitiu na casa de parto e eu fui. Gente, a casa de parto do Sofia é a coisa mais maravilhosa. Quando você entra assim, tem um cheirinho de casa de vó, sabe? Cheirinho de banho, com mistura de cheirinho de bolo saindo do forno. Uma coisa assim que não tem explicação. Quando eu entrei na suíte de parto, ele já foi ligando a banheira, porque no meu plano de parto tinha que eu queria usar a banheira. E aí eu lembro que eu perguntei pra ele assim, eu preciso tomar banho pra entrar na banheira? Ele falou, não, você não tá suja. E assim, cada detalhe ia me acalmando. E aí quando eu entrei na banheira, aquela água quentinha, a contração foi ficando aliviada, sabe? Foi uma delícia. E tinha essa outra gestante que tinha entrado na minha frente, que já estava em estágio avançado. E aí ele ficava, né, indo lá olhar ela e me olhando. Ficava assim, dividido entre nós duas. E aí eu queria a doula que tinha que chegar. Eu não estava conseguindo raciocinar direito. Quando a minha doula chegou, eu senti o cheirinho dela. Aquele cheirinho de lavanda misturado com, sei lá, o cheiro dela assim. Ela me deu um beijo, aquilo tudo me acalmou, sabe? Eu fui acalmando assim. E a dor da contração era uma facada nas costas. Essa era a dor que eu sentia no período de trabalho de parto ativo, assim. Eu sentia uma facada nas costas. Parecia que estava enfiando uma faca nas minhas costas e rodando, assim. E aí, quando vinha isso, o meu marido fazia uma pressão nas costas, assim, que a doula ensinou. E aquela pressão me aliviava. E eu queria que ele apertasse muito forte. Aí chegou num ponto que ele falou assim pra mim, eu tô cansado. Eu, como é que é? Você tá cansado? Nem acreditei que ele tinha falado isso comigo, né, gente? E aí a fotógrafa chegou, gente, não sei nem que hora. Eu sei que ela me deu um beijo na testa também. E eu tava assim, me sentindo em paz, sabe? Assim, eu tava num lugar me sentindo segura, em paz. Eu tava sentindo dor demais. Quando a dor vinha, eu gritava. Mas em volta de mim, tinham pessoas com um olhar sereno olhando pra mim. Com um olhar de positividade. Pessoas que olhavam e acreditavam no meu corpo. Pessoas que confiavam no meu corpo. A minha doula, quando eu fazia assim com ela, com a cabeça assim pra ela, tipo assim, eu não tava acreditando naquilo, aquilo tava esquisito. Quando eu fazia não, ela fazia sim com a cabeça. Sabe, a minha mãe me dava comida pra comer, dava comida pro meu marido, a minha filha brincava. Então assim, tudo era uma loucura dentro de mim. Mas em volta de mim o ambiente era de paz, de espera, de respeito. E aquilo me conectava, sabe, com o que eu precisava fazer, que era escutar o meu corpo, escutar o meu corpo. E aí eu comecei a sentir vontade de fazer força, só que assim, pra mim tava tudo acontecendo muito rápido. Gente, eu acabei de chegar no hospital, eu já tô com vontade de fazer força. Aí eu falei pro enfermeiro, mas eu tô com vontade de fazer força. E ele, faça. Se você tá com vontade de fazer força, faça. Porque a força, ela não deve ser feita com alguém te mandando fazer. Tipo, faz força agora. Não. A força do trabalho de parto, ela vem naturalmente. Você não se dá conta, você não consegue controlar. A força vem. E, gente, é uma força parecendo que você vai fazer cocô. A verdade é essa. Porque quando chega a hora de fazer força, você sente uma pressão no ânus, não é na vagina. Então eu comecei a sentir uma pressão no ânus
a vontade de fazer força. E quando vinha essa vontade, eu ficava de cócoras e fazia força. E o bebê descendo. E aí eu lembro, assim, uma coisa eu não lembro, eu vi na filmagem, que saiu um cocôzinho na banheira, né? E aí a enfermeira foi lá, a doula, sei lá, e pegou com a peneira, assim. Isso é normal, acontece. E eu não lembrava disso. Eu vi no vídeo, eu falei, oh, gente, isso acontece mesmo. E uma outra coisa que eu lembro bem, assim, eu tenho essa lembrança de que eu tava muito louca, assim, é uma noia muito grande que dá na gente quando tá chegando a hora do bebê nascer. E que eu olhei pra doula e ela falou pro Walter, assim, porque o Walter tava acompanhando a outra gestante, o outro bebê já tinha nascido, né? E ele tava suturando ela, né? Que ela teve uma laceração e tal. E aí, quando o Walter teve na sala, eu lembro muito bem da doula fazendo assim pra ele, assim, ó. E eu lembro que eu sabia que isso significava que a cabeça já estava chegando. Porque eles estavam vendo. Eu não via, mas eles estavam vendo, porque eu estava de frente para eles. E aí eu lembro que o Walter falou, eu já volto. E aí quando o Walter voltou, ele voltou com a mesa já, com os materiais esterilizados, já voltou com máscara, com luva. A enfermeira que estava de residência já com luva. E aí aquele movimento na minha frente, assim, parecia um filme que eu estava assistindo que não era comigo. Gente, como assim? Eu acabei de chegar no hospital. Na minha concepção, estava tudo muito rápido. Não, gente, hoje é sexta-feira ainda, esse menino vai nascer segunda-feira, na minha cabeça, né? E eu não acreditava que o bebê já estava nascendo. E aí, de repente, estava na minha frente, assim, a fotógrafa, posicionando a câmera, minha mãe sentada com minha filha, rezando, o enfermeiro colocando a luva, a enfermeira colocando a luva, e aquilo parecia que não era comigo. Porque na minha cabeça era tudo muito ruim. Eu imaginei, eu me preparei para um parto horroroso, assim, de dificuldade. E eu estava vivendo uma coisa tranquila, apesar de ser dolorosa. Meu marido comigo, aquilo ali tudo dando tudo certo, sabe? E aí, eu só sei que eu me apoiei numa posição assim, e aí eu escutei minha mãe falando assim, põe a mão, Eloá, pra você sentir a cabecinha dele. Não, eu não quero. Tipo assim, como assim a cabeça dele já tá aqui? Não, vocês estão ficando doidos, gente. Não tem nenhum bebê saindo aqui, não. E eu não quis colocar a mão. No vídeo dá pra ver a minha resposta assustada. E aí, gente, eu já não sentia dor mais. Eu só sentia vontade de fazer força. E aí eu lembro que eu apoiei assim, e eu não quis colocar a mão pra sentir a cabecinha, mas eu quis colocar a mão no meu períneo, assim, pra ver se estava tudo inteiro, né? E quando eu coloquei a mão no meu períneo, assim, eu senti a firmeza da cabeça dele, sabe? E aí eu quis olhar. Quando eu quis olhar, eu vi o cabelinho. E aí meu marido olhou por cima, assim, que ele estava atrás de mim. Tadinho, ele queria ver o bebê nascer, mas eu não queria que ele saísse de trás de mim. Eu estava apoiada nele, aquilo era bom pra mim. E aí ele olhou por cima, assim, ele viu a cabecinha, a gente viu a cabecinha. E aí eu respirei fundo e o enfermeiro obstetra falou comigo, olha, puxa o ar pelo nariz, solta pela boca. E assim, tudo que eu me preparei, tudo que eu sabia, que eu me informei, o bebê estava ali no canal vaginal. Ele estava respirando através do cordão umbilical ainda. Então eu tinha essa consciência, mas tudo é muito rápido, não tem esse tempo de raciocínio, sabe? E aí eu respirei fundo, puxei o ar pela boca e a força veio e eu senti o bebê saindo. E sabe assim, eu vi muitos partos, eu vi muitos relatos de partos, de mulheres falando sobre o círculo de fogo, que é a hora que o bebê vai saindo e o períneo se estende e você sente uma queimação. O que aconteceu comigo? Quando eu senti o bebê saindo, eu não tive sossego e paciência de sentir a saída do bebê. E aí eu fiz uma força. Foi uma força de aflição que eu tive. Eu não estava com vontade, mas eu fiz a força. Porque eu queria que ele saísse, sabe? E assim, eu não deixei ele escorregar. E essa força que eu fiz a mais foi o que fez machucar um pouquinho. Eu tive 2 pontinhos de laceração superficiais que assim, não fizeram nenhuma diferença na minha vida.
E foi algo muito superficial, que eu nem vi esses pontos saindo. Então, assim, essa força que eu fiz no final, ela foi uma força de aflição. Então, eu não senti o círculo de fogo. Eu senti o bebê saindo e ele saiu cuspido, assim, sabe? E assim, uma coisa que eu esqueci de falar. Na penúltima contração, eu tava assim, apoiada ainda de 4 na banheira, eu senti a bolsa rompendo naquela hora. Então a bolsa ficou íntegra o tempo todo. E ela rompeu na penúltima contração. Eu senti o ploc. E aí eu falei assim, a bolsa rompeu. Eu tava dentro da banheira, mas eu senti o ploc, porque faz um ploc mesmo, assim, um ploc. E aquela água quente no meu pé, assim, diferente da temperatura da banheira, né? E aí, que depois que a bolsa rompeu, foi só mais uma contração e ele saiu. E aí, quando ele foi saindo, assim, gente, a imagem que eu tenho é, assim, a coisa mais linda que eu já vi na minha vida, que eu já tinha visto nos vídeos, mas eu vi em mim. Saiu a nuca dele primeiro. E aí, depois que a nuca veio, começou a aparecer a orelhinha, depois o narizinho, e aí ele virou de frente pra mim e foi saindo o bracinho, depois o outro bracinho. Eu vi isso em câmera lenta. Quando você assiste o vídeo, você vê como é rápido. Mas o bebê vai girando sozinho, assim, ninguém pôs a mão nele, sabe? E aí quando eu peguei ele assim, ele tava com uma circular de cordão no pescoço. E aí a residente e o enfermeiro obstetra tiraram ele, a circular de cordão. Mas eu lembro que quando ele estava saindo, o enfermeiro fez assim com a mão, assim, ó, calma, pra eu não puxar, pra deixar ele sair, sabe? Ele sair no tempo dele. Então ninguém pôs a mão pra puxar ele, nem nada. E aí ele saiu, e aí o enfermeiro tirou o cordão do pescoço dele. E aí eu segurei ele naquela posição que a gente carrega o bebê, né? Debaixo dos bracinhos, assim. E quando eu olhei pra ele era enorme, gente. Ele era um bebê enorme, enorme, branquinho. E, gente, ele saiu limpinho. Ele não saiu com aquele tanto de verniz, sabe? Ele saiu muito limpinho. E aí eu cheirei ele. E eu lembro que eu falei com a enfermeira residente assim: quando você tiver um filho, você cheira ele. Porque esse cheiro é o cheiro mais gostoso do mundo. E eu cheirei aquele bebê era meu. E a primeira sensação que eu tive é que eu consegui. Eu não acreditava ainda. E eu falei pra minha mãe: mãe, eu consegui. E a minha expressão era de susto, sabe? Eu consegui. Porque, gente, naquele tempo todo, dentro do meu coração, eu ainda tinha medo de não conseguir. Eu ainda carregava aquelas crenças de que era uma coisa impossível, sabe? Mas eu me propus, eu me permiti viver aquilo. E eu estava cercada por uma doula que confiava em mim. Eu estava cercada pela energia de várias mulheres que confiaram em mim. Eu estava com meu marido, eu estava com minha mãe. E aí eu abracei aquele corpo quentinho. E eu lembro que eu estava tão insegura ainda que ele começou a chorar. E aí eu perguntei pro enfermeiro assim: não vai precisar aspirar ele, não? E aí o enfermeiro riu e falou: não, vai. E aquilo, gente, era meu, sabe? Meu parto, meu filho. Do jeito que eu esperava. Totalmente diferente do meu plano de parto. Mas do jeito que eu precisava. E assim, eu tenho várias lembranças de como a assistência fez toda a diferença. Porque eu tive medo, sim. Eu arreguei, sim. Eu quis pedir anestesia, eu quis pedir cesárea. Mas hora nenhuma eu falei isso. Porque em volta de mim o ambiente me dizia: sim, você pode. Sim, tá tudo bem. Sim, você consegue. A minha doula falava isso pra mim no olhar. Eu lembro que nas últimas contrações já estava bem perto, o Walter já estava na minha frente, o enfermeiro, e eu perguntei para ele assim: o que mais que eu posso fazer para ajudar isso a acontecer? E aí ele falou para mim assim: nada, você tá maravilhosa, tá tudo bem, você tá maravilhosa. E aí ele falou isso pra mim, eu falei: como
é que eu tô maravilhosa. Gente, eu tava tão obcecada por fazer aquilo dar certo, que eu queria dar tudo de mim. E aí eu perguntei o que mais eu podia fazer. E ele falou, nada, você tá maravilhosa. Então quer dizer, tá tudo correndo bem. Eu me movimentava, eu sentia dor, eu gritava, eu tomava água igual um camelo. E aquilo tava tudo certo, sabe? E quando ele nasceu, e aí eles me tiraram da banheira, porque o sangue, né? Na banheira eles precisavam ver como é que eu tava, mas na verdade tava tudo bem. É porque a minha placenta era tão grande, que o sangue depois do parto foi enorme. Mas eu tava tudo bem, o corte era muito pequenininho, a laceração que teve. E assim, passou 12 minutos, e ele perguntou se já podia fazer o corte, né, do cordão umbilical. E eu falei, não, pode, já tinha parado de pulsar e tal. E adivinha onde que meu marido tava, gente? Porque é ele que tinha que cortar o cordão, né? Tava tomando banho a princesa. Tomando banho pra ficar limpinho. Aí minha mãe começou a cortar o cordão e aí ele chegou depois. E aí mais um mico. Teve um monte de mico no parto, né? A fotógrafa caiu sentada de bunda, mas eu não vi isso, gente. Eu fiquei sabendo. Eles são tão invisíveis que a gente não vê nada. Caiu sentada no parto, tropeçou no fio. Meu marido chegou com a toalha que ele enxugou do banho e jogou em cima da mesa esterilizada, assim, ó. Tava tudo pronto pra fazer a sutura, né, e tudo. E aí ele julgou. O enfermeiro, não, minha mesa esterilizada. Eu falei, não, que vergonha, gente. Assim, foram muitas coisas engraçadas no trabalho de parto. Mas assim, a história desse parto, desse dia, de como tudo aconteceu. E eu lembro que quando eu tava sentada assim na maca já, na minha cabeça eu ia sair da banheira e eu ia tomar banho, né? Tudo bem. E não foi assim, gente. Comigo não foi assim. Eu fiquei muito fraca no parto. Eu não consegui tomar banho depois do parto. Então eles me limparam com um paninho, vesti uma camisola do hospital e fui pro quarto sem banho, porque eu não conseguia ficar em pé. Eu ficava em pé e ficava tonta. Então, assim, muitas coisas que a gente imagina pro parto não acontecem. E a gente tem que estar aberta para isso. Por um momento eu me senti uma péssima mulher. Como assim? Eu não tô conseguindo ficar em pé. E aí, quando a minha mãe chegou falando quanto que meu bebê tinha pesado, as coisas começaram a encaixar na minha cabeça. E como foi rápido, foi tudo muito rápido. Meu corpo trabalhou muito rápido. Então, tinha toda a razão de eu querer descansar naquele momento, sabe? De meu corpo estar pedindo descanso. E o Theo nasceu tão bem que ele nem quis mamar. Ele ficou no meu colo, mas ele não mamou. Ele não quis, simplesmente. 24 horas depois que ele foi querer mamar. Porque ele nasceu ótimo, sabe? Então, assim, eu fui pro quarto, a doula foi comigo, foi tudo muito rápido. E naquela noite o Alisson foi com a Alice passar a noite com ela na casa da nossa sobrinha. Minha mãe ficou comigo no hospital, na casa de parto, na verdade. E assim, era um sonho, sabe? Eu estar ali, eu tinha conseguido parir aquele bebê enorme. E foi assim, um dia que eu me transformei. Foi um dia que eu encarei medos, eu encarei sensações de impotência, eu encarei dúvidas, eu encarei inseguranças e eu venci uma a uma, porque eu estava cercada de pessoas que me ajudaram, eu estava informada, eu tinha informação, eu estava conectada com meu bebê e aquilo para mim foi maravilhoso. Então, assim, a experiência no Sofia foi sensacional. Os enfermeiros obstetras, sabe, gente, no Sofia, quando eu fiquei internada lá, faltou papel higiênico, faltou algodão, faltou lençol, mas não faltou amor. Não faltou amor. E assim, eu lembro que o enfermeiro que trocou de plantão no outro dia foi o Matheus. E aí ele chegou lá e ele perguntou pra mim, e aí, como é que você tá? Eu falei, ó, eu tô bem, mas eu acho que meu cu ficou lá na banheira. Falei, gente, eu tava tão doida que eu falei. E aí o enfermeiro regalou o olho assim e falou assim, é mesmo?
vamos dar uma olhada pra ver se tá tudo bem? E aí, aí que eu caiu a ficha, o que eu tinha falado, né? Que eu achei que eu tinha perdido meu botão na banheira. Porque a sensação que tinha saído pelo ânus. E aí ele olhou e falou, tá tudo ótimo aquilo. É só uma sensação mesmo, tá tudo bem, tá tudo no lugar. Eu falei, graças a Deus. Ai, mas foi muita coisa, gente. E aí, eu tive que ficar mais uns dias, porque como eu tinha estrépito positivo, o bebê tinha que ser avaliado. E ele tinha cabeça muito grande, pra variar. E ele ficava sendo examinado de 4 em 4 horas, sabe? Um protocolo doido lá do hospital. Mas enfim, essa foi a minha aventura de parir o Theo. E foi muito gostoso, assim, depois do parto eu jantei, sabe? Canjiquinha. Eu liguei pra médica que fez meu pré-natal e ela não acreditou. Ela falou, como assim? Já nasceu? Gente, foi muito rápido. Pra mim foi muito rápido. Apesar de ter sido de 2h30 da tarde até 9h50 da noite, eu não acreditava que era trabalho de parto, então pra mim foi tudo muito rápido. E foi maravilhoso, foi delicioso. E eu espero que muitas mulheres tenham a oportunidade de viver isso. E aí, as informações, tudo, eu vou fazer um outro vídeo, porque senão fica muito longo, tá? Eu espero que vocês gostem do relato. Um beijo.